Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Crislaine e serei a mediadora dessa edição das conferências do NDR de hoje. Vou iniciar agradecendo a presença de todos os professores, de todos os acadêmicos da graduação, da pós-graduação, os nossos egressos e os demais participantes externos. Então, vamos dar início hoje à 66ª edição das conferências do NDR, e vamos prestigiar hoje a apresentação da professora doutora Jordana Cristina de Jesus, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a temática Mulheres, Trabalhos e Pandemia. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação, e também juntamente com as discussões, tem duração de 1 hora. Lembrando que a qualquer momento, os participantes podem fazer perguntas ou tirar dúvidas com a apresentadora, ou também enviar o questionamento por escrito, via chat ou Facebook, que eu vou repassar à apresentadora no final da sua fala. Lembramos também que essa e outras conferências do NDR estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, no link que foi disponibilizado aqui no chat. Vocês também podem seguir os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional no seu site, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pedimos para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva nas nossas mídias sociais e assim vão receber as notificações dos nossos conteúdos, dos eventos, e também para curtir lá as nossas páginas. Essa apresentação também está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, e logo mais ela também estará disponível no canal do YouTube. Já quero convidar todos para participar da nossa próxima conferência, que vai ser na semana que vem, dia 7/9, também às 19h30. Apesar de ser feriado, nós teremos a conferência, o professor Camilo se disponibilizou para a apresentação na semana que vem. A temática da apresentação da semana que vem é aulas remotas em momento de pandemia, então, uma análise sistêmica. Então, com o professor Dr. Camilo Freire Mendonça. Antes de passar a palavra à conferencista, Jordana, eu peço a todos que mantenham seus microfones e câmeras desligadas e liguem somente quando for fazer algum questionamento. E eu já quero agradecer imensamente a Jordana por ela nos trazer essa apresentação de hoje. A Jordana, ela tem graduação em Ciências Atuariais da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é mestre e doutora em Demografia do CEDEPLAR, da UFMG, desenvolveu a pesquisa de doutorado dela com o apoio do CELARD, que é o Centro de Estudos Demográficos da América Latina e Caribe, sobre o tema de transferências intergeracionais de tempo e trabalho doméstico não remunerado. Desde 2018, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro permanente do programa de pós-graduação em Demografia, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é membro do grupo de estudos em Economia da Família e de Gênero, o GEFAM, e coordenadora do grupo de trabalho de População e Gênero da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Jordana, muito obrigada, e eu passo a palavra para você. Entrando. Boa noite, Cris. Você me ouve? Sim, te ouço perfeitamente. Boa noite, professora Crislaine. Boa noite a todas, todos e todes que estão aqui participando dessa conferência. Claro que eu não poderia deixar de começar agradecendo o convite da professora Crislaine para participar dessa conferência. Já estive por aqui assistindo e hoje vou ter o prazer de apresentar e conversar com vocês. Parabenizar também o NDR pela iniciativa. Eu acho que esse esforço coletivo, de organizar as discussões, da transmissão, de tornar o conteúdo acessível, com certeza vai melhorar
e muito, né, o que a gente faz em termos de pesquisa, em termos de ensino, e também em termos de extensão, né, eu acredito que a gente tem conseguido chegar para cada vez mais pessoas, e esse é um aprendizado que estamos todos levando, né, desse momento, que, claro, né, tem muitas consequências negativas para a sociedade, mas que fez com que a gente tivesse que se adaptar, né, então, claro que eu gostaria de estar aí presencialmente, mas só de participar virtualmente eu já me sinto contemplada. Bom, vou voltar à minha apresentação, já colocando aqui em tela cheia. Pronto. Deixa eu confirmar aqui. Funcionando. Ótimo. Oi, Bom, Jordana, o professor oi. Cristiano. Só minimiza aquela câmera de novo, não sei se você consegue. Ah, tá, ela voltou? Consigo. Isso, daí e voltou. Aí então vamos ajustar. Minimiza a web e aumenta a apresentação para nós. Deixa eu ver, só um minutinho, gente, por favor. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas, né? Voltou aqui. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Não mudou aqui, não. Vou tentar de novo. Por favor. Só um minutinho, pessoal. Questões técnicas. Se fosse presencialmente, era o pointer que não estava funcionando, né? Deixa eu ver. Ela já está mínima aqui para mim e não acontece nada aqui. Para mim está mínima também. Eu vejo o slide maior. Então tá bom, então. Será o formato que não... Não, para mim tá aparecendo, para mim não está aparecendo como tela máxima, a tela está realmente dividida. Acho que é só o seu layout, Cris. Deixa eu tentar aqui, pessoal. Será que eu consigo aumentar isso ainda mais? Ou fixar como principal? Deixa eu ver. Eu acho que eu continuo aparecendo mais do que a minha apresentação, né? O que eu totalmente oposto do objetivo. Espera aí, pessoal. Talvez eu desligue minha câmera agora que vocês já me viram e depois eu volto. Será que é uma opção melhor? Pode ser, Jordana. Acho que assim, depois você volta. Pronto. Pronto. Vamos seguir assim, então. Ótimo, obrigado. Tá ótimo. E aí, se tiverem perguntas, vocês vão me falar, não é isso, Cris? Se alguém quiser, no meio da apresentação, tiver alguma dúvida, né, liga o microfone de pergunta ou deixamos para o final aqui, tanto no chat, ou quem quiser abrir o microfone no final e fazer os questionamentos. Certo. Bom, a minha agenda de pesquisa, né, um pouco como Crislane já descreveu, é uma agenda que trata de questões de gênero e mercado de trabalho. E essa agenda, que eu venho estabelecendo já há alguns anos, ela é, então, instantaneamente afetada quando a gente recebe essa notícia, então, de que o mundo está enfrentando uma pandemia. Então, é uma agenda de pesquisa que ela está se adaptando para entender as consequências da pandemia para esse mundo já muito específico que tratava da questão dos trabalhos das mulheres, e aí eu vou explicar por que dos S's nesse título. E aí, então, a minha ideia aqui é mostrar um pouco do que eu já vinha fazendo antes, né, de nos depararmos com essa situação de pandemia, e para a gente pensar, então, com tudo que a gente já conhece antes da pandemia, o que a gente deve, então, estar observando com a pandemia, o que a gente pode esperar pós-pandemia para o mundo de mulheres e trabalhos. Quero começar com uma provocação. Eu sei que nessa audiência, né, nós temos em peso pessoas na formação de economia, mas quero começar com uma provocação, e essa provocação não fui eu que fiz, ela, na verdade, vem de uma pesquisadora que já é muito reconhecida nessa área, e se alguém tem dúvida de que cultivar a batata, né, então o processo, enfim, de plantio, colheita, né, se essa é ou não uma atividade produtiva. Assim, eu acho que, enquanto sociedade, nós não temos muita dificuldade de enxergar que o cultivo da batata, né, cultivar a batata, é uma atividade produtiva.
Então, é uma atividade que envolveu um esforço físico, esforço mental, envolveu planejamento, envolveu tempo, né? Então, a gente muito facilmente, enquanto sociedade, identifica que uma pessoa que está cultivando a batata está se dedicando a uma atividade produtiva, ainda que ela não vá comercializar essa batata. E aí era uma outra questão que a gente entraria, mas pensando uma pessoa, né, que se dedica ao cultivo de batata, a gente muito facilmente identifica essa como sendo uma atividade humana produtiva, né? E aí, se essa batata é produzida, saiu do solo, foi, enfim, lavaram a batata e a batata chegou na porta da casa de uma família. Da porta para dentro, toda a relação que a gente tem com a batata, ela já se perde nessa leitura de ser uma atividade produtiva. Dificilmente, enquanto sociedade, a gente enxerga automaticamente que cozinhar e servir a batata é uma atividade produtiva. Então, eu quero começar com essa provocação, né, de como as coisas se alteram, né, como nossa leitura sobre o que é produtivo, sobre o que é consumo, sobre o que é produção, né, ela se altera quando a gente adentra o domicílio. E aí é por isso que o título traz trabalhos no plural e não trabalho, porque é justamente para contrapor esses dois tipos de trabalho, né? Então, um trabalho que a gente mais facilmente identifica como trabalho, que é, por exemplo, cultivar a batata, inclusive quando essa batata foi até, talvez, produzida para o próprio consumo, né? Mas a gente muito automaticamente identifica isso como sendo um trabalho. Mas o ato de cozinhar, servir a batata, lavar toda a louça, colocar toda a família para sentar à mesa e fazer uma refeição, muito mais dificilmente a gente enxerga isso como sendo um trabalho. Mas o que eu quero trazer aqui, né, é uma visão que, enfim, eu compartilho com diversos outros pesquisadores e pesquisadoras, de que essa é sim uma forma de trabalho, de que essa é sim uma forma de ser produtivo, de que essa é sim uma contribuição para o consumo das famílias, né? Então, de um lado a gente tem trabalho que pode ser remunerado ou não, e do outro lado a gente tem o trabalho doméstico não remunerado, que é o tema que eu vou tratar aqui, né, com essa provocação da produção da batata, né? Então, como eu expliquei, eu já tenho me dedicado ao assunto, a minha tese, né, que tem alguns resultados que eu vou apresentar hoje. O título é Trabalho Doméstico Não Remunerado no Brasil, uma análise da produção, consumo e transferência. Como Crislane explicou, né, é uma tese que eu defendi no CIDEPLAR, orientação da Simone Weiman e do Cássio Turra. E, então, por que tratar de trabalho doméstico na demografia, né? Assim, o que a gente traz de diferente quando a gente pensa trabalho doméstico e a perspectiva demográfica? Tem uma agenda de pesquisa que ela vai se interessar por compreender, né, a relação entre população e economia, né? Então, quais as implicações das alterações que a gente observa na população sobre a economia? Então, por exemplo, vocês muito provavelmente já ouviram falar no processo de transição demográfica, que é um processo, né, de redução das taxas de mortalidade e fecundidade, que alteram a estrutura da população e que, consequentemente, podem afetar a economia, né? Então, essa relação economia e população, ela é de interesse, né, dos demógrafos e dos economistas já há bastante tempo, e parte dessa agenda é entender justamente a dinâmica econômica pensando em uma perspectiva geracional. Então, quando eu falo aqui de perspectiva geracional, é pensar o curso de vida, né? Então, se a gente pensar o curso de vida, né, o ciclo de vida, a gente enxerga dois períodos de dependência econômica. Então, no início da vida, nós temos uma situação de dependência econômica, porque nós não trabalhamos, nós não geramos renda, né? Então, a gente depende de transferências para ter as nossas demandas atendidas, e também, em geral, né, no final do ciclo de vida, nós também estamos numa situação de dependência econômica, porque a gente já não se dedica a atividades remuneradas, e aí as nossas demandas são atendidas ou com transferências familiares, programas de assistência e de previdência, né? Então, é pensar esses dois períodos em que a gente depende de transferências. E aí, as transferências intergeracionais, ou seja, de uma geração para outra, então, por exemplo, geração de adulto para geração de crianças e de idosos, né? Essa transferência intergeracional é o que possibilita que essas demandas que a gente tem no início e no final do ciclo de vida, elas sejam atendidas.
Então, se a gente pensar hoje, como a gente financia a Previdência no Brasil, Previdência Social, né? A gente tem, então, um grupo de pessoas que estão no mercado de trabalho, pagam, né, as alíquotas de contribuição, e isso vai gerar um fundo que né, através dessa mediação que o Estado faz, transformado em benefício de previdência para quem está no final do ciclo de vida. Quem é adulto hoje também produz, pagando impostos, para que, por exemplo, a gente financie a educação e a saúde das crianças. Então, tudo isso se resolve, né, essa transferência que vai possibilitar a gente atender esses momentos de maior demanda e de dependência econômica, né, combinando essas fases do ciclo de vida. O que acontece é que se a gente fica sempre só com a perspectiva de produção econômica como sendo necessariamente relacionada a uma atividade remunerada, a uma atividade monetizada, a gente vai acabar incorrendo em uma subestimação. Por quê? Se a gente não considera todo o trabalho doméstico, não remunerado, feito em casa, principalmente pelas mulheres, a gente vai diminuir a percepção que a gente tem de quanto as mulheres contribuíram para a economia, né? Porque grande parte do que as mulheres fazem é invisível dentro dos domicílios. Então, a primeira coisa que a gente faz é estimar que as mulheres teriam produzido menos do que os homens, por se dedicarem a trabalhos que não são reconhecidos e que a gente mais dificilmente enxerga como um trabalho produtivo. E um outro efeito disso é que a gente também subestima quantas famílias consomem, porque esse início e esse final do ciclo de vida, ele não depende só de transferência monetária, né? Então, uma criança, né, assim, o primeiro ano de vida de uma criança, grande parte do que ela consome, na verdade, é o cuidado. Né? Então, ainda que, enfim, se compre roupa para essa criança, a gente pode pensar no que a gente adquire no mercado para atender as demandas dessa criança, mas o primeiro ano de vida, por exemplo, o consumo é basicamente de trabalho doméstico não remunerado. Então, é importante trazer tanto essa perspectiva demográfica, quanto essa perspectiva de que o trabalho doméstico significa uma parcela importante do que as famílias consomem. E aí são esses resultados que eu quero discutir e pensar na situação da pandemia. E aí, então, né, essa parte invisível passa, então, a ser incorporada, que é o trabalho doméstico não remunerado. E aí, aqui, só para precisar o que eu estou chamando de trabalho doméstico não remunerado, são essas atividades domésticas, né, feitas no domicílio, para atender as necessidades humanas, né, elas são feitas por membros da família e não tem remuneração. Então, aqui vai desde o preparo de uma refeição, enfim, manter o domicílio limpo, organizado, fazer compra, pagar as contas, cuidar de criança, cuidar de idoso, né, dar assistência para uma pessoa que enfim, está doente. Toda essa lógica do cuidado de pessoas e do domicílio é trabalho doméstico não remunerado. E aí tem alguns outros termos que vão aparecer na literatura e eles vão depender da abordagem que é dada para o estudo, né? Então, afazeres domésticos, que é o termo bastante utilizado pelo IBGE, mas aí eu quero que aqui vocês tenham em mente que é a mesma ideia, afazeres domésticos e trabalho doméstico não remunerado. Algumas perspectivas também vão chamar isso de trabalho reprodutivo, porque é o trabalho que reproduz a vida humana, né? Então, só existe uma reprodução da vida humana através do trabalho doméstico não remunerado, trabalho na unidade doméstica, trabalho de cuidado não remunerado aos membros da família. Então, daqui para frente, trabalho doméstico vai significar tudo isso. Bom, e o que para além do que a gente já sabe, né? Então, o que a gente já sabe sobre trabalho doméstico? Que as mulheres fazem muito mais trabalho doméstico do que os homens. Qualquer estatística que a gente pesquisar sobre trabalho doméstico não remunerado vai apontar esse resultado, né? Então, que as mulheres chegam a fazer talvez até 4 vezes mais do que os homens em determinada idade, né? Então, para além dessas diferenças de gênero, diferenças em relação à classe, em relação à raça, né? Assim, o que mais a gente tem nessa agenda, né? Que estuda trabalho doméstico. Existe uma agenda internacional, uma grande agenda internacional, que é esse National Time Transfer Account, que é justamente um projeto amplo internacional que faz as estimativas de como esse trabalho doméstico ele é produzido, consumido e transferido. Então, é como se a gente fechasse a conta, né, de toda essa quantidade enorme que a gente sabe que é feita diariamente em todos os domicílios brasileiros, né. Então, esse projeto ele já é aplicado em vários países, né, a gente já tem resultado para vários países,
para entender essa lógica, né, da atividade doméstica, da atividade dos lares, e a ideia é tentar colocar o Brasil nessa lista, né? Então, a gente esbarra em uma limitação que é a fonte de informação para fazer isso. O principal insumo para a gente estudar o trabalho doméstico é o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho doméstico, né? Então, a gente precisa saber individualmente quanto tempo as pessoas dedicam a cuidar de criança, cuidar de idoso, lavar louça, fazer compra, levar a criança na escola, levar o idoso ao médico. A melhor forma de fazer isso, né, de saber como cada pessoa se dedica ao trabalho doméstico, é com uma pesquisa de uso do tempo. Então, se a gente sabe como as pessoas usam o tempo, e aí elas usam o tempo não só para fazer trabalho doméstico, elas usam o tempo para fazer trabalho remunerado no mercado, elas usam o tempo para investir em capital humano, enfim, em formação, elas usam o tempo em deslocamento no trânsito, elas usam o tempo para lazer, enfim, autocuidado. Essas pesquisas de uso do tempo, elas são o principal insumo para estudar trabalho doméstico, hoje no mundo, né? Então, pensar nessa agenda internacional. No Brasil, a gente tem vários esforços, várias iniciativas pontuais, né? Mas uma pesquisa de uso do tempo, de fato, a gente não tem. Então, essa já era uma limitação que a gente tinha antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente já não conhecia completamente como é que as famílias, né, e os indivíduos, homens, mulheres, jovens, idosos, né, como é que eles alocam o tempo nessas diversas atividades. E isso, em relação aos nossos vizinhos, a gente pode até dizer que a gente está relativamente atrasado, porque mesmo outros países da América Latina e do Caribe com, enfim, nível de desenvolvimento, nível de renda bem diferente do Brasil, já conseguiram aplicar a pesquisa de uso do tempo. Claro que o tamanho do Brasil torna essa tarefa ainda mais difícil, mas o que a gente tem hoje é uma questão, uma pergunta única, que é quantas horas por semana as pessoas fazem de afazeres domésticos. Essa pergunta, ela está na PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, e basicamente ela é atualizada todo ano, né? Então, todo ano, quando a pesquisa vai a campo e pergunta sobre o tempo que as pessoas fazem de trabalho doméstico, a gente tem os resultados atualizados, e é a partir disso que a gente discute o trabalho doméstico no Brasil. Aqui é um gráfico, então, já trazendo essa questão da perspectiva demográfica. Então, aqui no eixo X, né, a gente tem a idade. Então, pensem aqui nessa questão do curso de vida, né? Então, as pessoas aqui dos 10 aos 90 anos se dedicando ao trabalho doméstico. E aqui eu dividi em dois tipos de trabalho doméstico. O primeiro é a atividade doméstica geral, que é direcionada ao cuidado do domicílio, então, cozinhar, lavar roupa, lavar o banheiro, isso é atividade doméstica geral. E as outras linhas tracejadas, né, tanto para mulheres quanto para homens, são as horas que as pessoas dedicam aos cuidados, né, e aí vai ser, sobretudo, ao cuidado de crianças. Então, a gente tem, deixa eu ver se eu só consigo colocar meu mouse para apontar. Pronto, bem melhor. Então, a gente tem aqui, né, essa é a curva ao longo da vida, de um tempo diário dedicado ao trabalho doméstico geral das mulheres, né. Então, aqui aos 30 anos, né, as mulheres fazem, em média, 3 horas de atividade doméstica geral relacionada ao domicílio, e mais cerca de 1 hora aqui por dia de atividades de cuidados, né. Então, cuidar de criança, cuidar de idosos, mas principalmente cuidar de criança, né. E os homens, que é a linha azul, a gente percebe que o nível é muito mais baixo, né? Então, no máximo, que a média dos homens, ela atinge 1 hora por dia, né? Então, aos 70 anos, entre os 60 e 70 anos, na média, os homens fariam 1 hora por dia, né? Então, a gente percebe que existe uma desigualdade enorme entre tempo que homens e mulheres dedicam a esse trabalho dentro de casa, não remunerado. E quando a gente compara esses montantes, a gente percebe que as mulheres, então, no Brasil, elas são responsáveis por 78% do cuidado de crianças. Então, 78% das atividades de cuidado com crianças no Brasil, hoje, elas são feitas por mulheres. E aí já coloca a primeira provocação, né? Então, se a gente fecha as escolas e essas crianças vão para casa, né,
como é que ficou essa alocação. Se antes da pandemia o que a gente já sabia, né, é que as mulheres cuidavam, né, de quase 80% dessas atividades. Elas eram responsáveis por quase 80% dessas atividades. E aí, pensando então em trabalhos, aqui é um dia médio, quantas horas por dia, né, um dia médio, dos homens no Brasil, né, durante o ciclo de vida. Então, a gente percebe aqui que entre os 30 e quase os 60 anos, né, a gente tem aqui esse momento em que os homens se dedicam massivamente ao trabalho no mercado, né, então, a atividades remuneradas, né, ao trabalho remunerado, e aí essa curva aqui, que é a curva do que eles produziram em casa, a gente percebe que ela fica, então, aí no nível de 1 hora por dia. Então, né, essa é a trajetória masculina ao longo do ciclo de vida e dos trabalhos, né. E aí, quando a gente olha para a situação das mulheres, é muito diferente, né. Então, aqui à direita a gente tem a situação das mulheres, a gente percebe que as mulheres se dedicam mais à produção doméstica, que é essa produção de trabalho doméstico não remunerado, e também se dedicam à produção no mercado, de forma que se a gente soma essas duas cargas de trabalho, né, o trabalho dentro e o trabalho fora de casa, as mulheres têm jornadas, inclusive, maiores do que as dos homens, né, então, trabalhos por isso, né, as mulheres trabalhando tanto quanto os homens, só que metade do que as mulheres fazem em termos de trabalho é trabalho não remunerado. 63%, então, do que é produzido fora de casa é feito por homens e 82% do que é feito dentro de casa é feito por mulheres, né? Então, a gente tem uma desigualdade muito importante na forma como homens e mulheres alocam seu tempo nessas atividades, o que vai ter implicações para o nível de renda, para acesso a bens e serviços, enfim, as consequências, né, dessa diferença, elas se observam ao longo de todo o curso de vida e vão, inclusive, repercutir lá na frente, quando a gente vai discutir o acesso à aposentadoria, né? O que custou para as mulheres terem sido responsabilizadas durante toda a vida por esse trabalho, né? Então, estar se dedicando ao trabalho doméstico não remunerado vai ter implicações no tempo que ela tem disponível para trabalhar fora de casa, que, por sua vez, vai ter implicações no acesso a um benefício previdenciário, por exemplo. E aí, aqui a gente faz justamente essa conta. Então, aqui, de novo, no eixo X, a gente tem as idades, então é o que acontece ao longo da vida, e essa é a diferença nas horas que homens e mulheres dedicam ao trabalho remunerado, que é a linha de cima, e ao trabalho doméstico não remunerado, que é a linha de baixo. Funciona assim, quanto mais distante for essa curva, quer dizer que mais especialização a gente tem. Especialização já num conceito parecido com o do Becker, né, assim, quer dizer que se essa curva é muito distante, quer dizer que mais as mulheres se especializam em atividades dentro de casa e mais os homens se especializam em atividades fora de casa. Então, esse é o padrão médio do Brasil, né, essa diferença média em termos de especialização, e aí quando a gente compara o Brasil com outros países, eu vou passar e depois volto para isso. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que, por exemplo, a gente tem um nível de especialização, né, essa separação das esferas, esfera pública e esfera privada, né, parecido com o nível da Colômbia, por exemplo, mas a gente tem lugares onde essa separação é ainda mais gritante, né, então se a gente for pensar o México e a Índia, por exemplo, a gente vê como essas curvas, elas são muito distantes, e quanto mais distante essas curvas são, quer dizer que mais a gente separa homens e mulheres em locais dentro e fora de casa, né? Aqui o Senegal também, uma curva marcadamente desigual aqui para as mulheres no trabalho de casa, e a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, a distância entre as curvas é menor. Então, existe uma separação, né? A gente está longe de dizer que homens e mulheres nos Estados Unidos alocam tempo da mesma forma em trabalhos dentro e fora de casa, né? Mas a gente percebe que a desigualdade é menor do que, por exemplo, o que a gente tem no Brasil. E aí, se a gente olha esse nível de separação de tarefa de casa e trabalho fora de casa para o Brasil, mas considerando o nível de renda dos domicílios, a gente vê que a história é bem diferente. Então, aqui é o seguinte, cada
Cada quadrante aqui, cada imagem é um decil de renda. Então, conforme a gente vai caminhando aqui, quer dizer que eu vou aumentando o nível de renda domiciliar per capita. Então, aqui os 10% mais pobres e aqui os 10% mais ricos. E a gente vê que a distância entre essas curvas, ela vai ficando cada vez menor. Então, a primeira coisa que a gente precisa chamar atenção, né, é como a especialização, ela não caminha junto com a renda. Então, quanto mais a gente especializa homens e mulheres em espaços separados, e menos renda os domicílios conseguem gerar, e o contrário também, né? Então, quanto mais pobres são os domicílios, menos capacidade essas mulheres têm de estar no mercado de trabalho. Então, especialização e nível de renda dos domicílios caminham lado a lado, né? Então, a gente tem muito menos especialização quando a gente olha nos domicílios com renda domiciliar per capita 10% mais alta, do que se a gente olha, né, o que acontece aqui nos domicílios 10% mais pobres, né, para as mulheres mais pobres, essa penalidade, né, do trabalho doméstico, ela fica bastante em evidência. Bom, e aí, essa agenda internacional que eu comentei, que é esse NTTA, ela faz uma estimativa que é o seguinte: como é que todo esse trabalho que é produzido, né, então todas essas horas que as mulheres, né, em grande parte, né, dedicam ao trabalho doméstico, né, como é que isso se traduz em termos de consumo para as famílias e em termos de transferência, né? Então, já que tem uma pessoa que faz mais do que a outra, e todo mundo consome trabalho mais ou menos da mesma forma, né? O trabalho doméstico, a gente consome uma refeição pronta da mesma forma, a gente consome uma casa limpa da mesma forma. Então, a nossa forma de consumir o trabalho doméstico, ela é estável, né? O que diferencia é a forma como a gente produz. Como a gente tem um grupo que produz mais do que consome, quer dizer que esse grupo é o grupo que transfere. E a gente vai ver como as estatísticas deixam isso muito em evidência, né? Então, a transferência de tempo é isso, né? É quanto você consumiu da produção doméstica, menos quanto você produziu. E aí você tem a opção de consumir mais do que você produz, e aí se você consome mais do que você produz, você depende da transferência feita por alguém. Você pode produzir exatamente o que você consumiu, ou você pode consumir menos do que você produziu. O que quer dizer? Desculpa, você pode produzir mais do que você consumiu. O que quer dizer que é você que está transferindo para quem não produz o suficiente, né? Então, essa é a lógica dentro do domicílio. Então, se tem alguém que faz mais do que precisaria para o próprio consumo, essa pessoa está transferindo. O cálculo, né, desse déficit, que a gente chama, né, de déficit ao longo do ciclo de vida, então, é consumo em cada idade X menos a produção em cada idade X. Aí, essa produção é quanto tempo por dia ou por semana a pessoa se dedicou ao trabalho doméstico, e o consumo, então, é quanto daquela produção essa pessoa utilizou para o autoconsumo. A diferença, então, vai ser o que ela transferiu para alguém no domicílio. E aí, essa, então, é a nossa curva de consumo de trabalho doméstico. Então, é assim, ao longo da vida, a gente consome trabalho doméstico. Então, quantas horas por dia, né? Quando a gente está aqui na primeira idade, o nosso consumo de trabalho doméstico, ele é muito alto, né? Porque a gente precisa ser cuidado, né? A gente depende de cuidado para viver, né? Na verdade, a gente depende do cuidado ao longo de todo o ciclo de vida, mas, sobretudo, nas primeiras idades. E aí, então, esse consumo, ele vai diminuindo, e aí a gente passa aqui grande parte da vida adulta consumindo cerca de 1h30 por dia. Então, para sobreviver, a gente precisa de mais ou menos 1h30 de trabalho doméstico feito por dia. E aí, chega aqui, né, já em idades mais avançadas, a gente consome um pouco mais, que tem a ver um pouco com o fato de que a gente apresenta condição de saúde que vai fazer com que a gente demande cuidados, né, principalmente, mas, em geral, então, durante a vida adulta, a gente precisa de 1h30. Se a gente precisa de 1h30 e só faz meia hora, é porque a gente precisa consumir 1 hora feita por outra pessoa. E se a gente faz 5 horas e só precisa de 1h30, é porque a gente está transferindo para alguém, né? Então, essa é a lógica de transferência de recurso tempo para as pessoas no domicílio. Então, a transferência de renda, ela também é mais fácil de conceber, né? Então, quando alguém tem uma renda de R$1.000
e faz uma compra no domicílio que vai atender a todo mundo, né? Aquele consumo, então, a gente divide pelo número de moradores e a gente entende quanto cada um consumiu e quanto essa pessoa transferiu em termos de renda. Mas as mulheres transferem tempo todos os dias durante todo o ciclo de vida, que é o que os resultados vão mostrar agora. Então, para atender esse consumo, né? Quem é a pessoa que transfere para os sujeitos, né? São as mulheres. Então, aqui é a conta, consumo menos produção. Então, essa curva azul é a curva dos homens, na média, viu, gente? Na média. Então, percebam que, na média, a transferência masculina, ela nunca fica negativa. O que quer dizer essa curva nunca ficar negativa? Quer dizer que, em média, em nenhuma idade, os homens produzem trabalho doméstico suficiente para atender o próprio consumo. Então, ao longo de toda a vida, os homens são, em média, né, dependentes de transferências feitas pelas mulheres. Então, todo esse tempo aqui, ó, que as mulheres ficam entre os 15 e os 83 anos no negativo, é tempo que elas transferiram para alguém. Então, é tempo que elas transferiram para os filhos, mas é tempo que elas transferiram para os maridos. Né? E aí, essa é a questão, né, assim, a gente pensar que esse é um recurso que as mulheres cedem, né, então, do próprio orçamento de tempo, para atender as demandas dos filhos, a demanda, enfim, dos parceiros, né, de cônjuge, a demanda de idosos e demandas que aparecem, né, no âmbito familiar. E aí, então, a gente tem essas duas categorias que a literatura vai colocar, né, os homens como consumidores líquidos, na medida em que eles, na média, sempre consomem mais do que produzem, e as mulheres como transferidoras líquidas, na medida em que, na média, elas estão sempre produzindo mais do que elas precisam para o próprio consumo. Só que o que acontece? Isso é muito diferente se a gente fala de uma mulher pobre, de uma mulher rica, mas não muito diferente se a gente fala de um homem pobre e um homem rico. Então, o que acontece? Aqui, essa mesma curva de transferência, né? Então, percebam, né? Ela começa aqui positiva, que é o consumo da primeira infância, e ela se torna negativa, então, quando as pessoas fazem transferência. Aí, aqui funciona assim, quanto mais escura for a curva, quer dizer que mais alto é o nível de renda domiciliar. Então, essa curva preta aqui é a transferência que uma mulher faz, fazendo parte dos domicílios 10% de mais alta renda no Brasil, e essa curva mais baixa aqui é o que acontece para as mulheres que estão nos domicílios com renda domiciliar 10% mais baixos. Então, o que acontece? Faz muita diferença o seu nível de transferência, quanto você precisa cuidar da sua família, se você é uma mulher pobre ou uma mulher rica, né? Então, se você está na base da distribuição de renda ou no topo da distribuição de renda. Não estou entrando aqui em muito detalhe nessa consideração de rico e pobre, só para facilitar, na verdade, 10% de mais baixa renda domiciliar per capita e 10% de mais alta renda domiciliar per capita. Então, a gente percebe que tem um nível muito diferente, né, aqui na vida adulta, quando a gente pensa no nível de renda. Então, aqui uma mulher de 30 anos que faz parte dos domicílios de mais alta renda, elas transferem cerca de meia hora por dia somente, enquanto essas mulheres nos domicílios 10% mais pobres, elas chegam a transferir quase 5 horas por dia para os seus familiares. E a idade, né, em que as mulheres se tornam transferidoras líquidas, ou seja, o momento a partir do qual elas são realmente as responsáveis pelo cuidado da família, né, porque elas estão fazendo essa transferência, se responsabilizando pelo consumo de alguém, também varia muito pelo nível de renda. Então, a gente percebe que para os domicílios mais pobres, as meninas começam já com 13 anos a se responsabilizar pelo consumo de trabalho doméstico dos membros da família, né? Então, se a gente pensar 13 anos, é uma menina que estaria aí entre ensino fundamental e ensino médio, se a gente pensar os domicílios 10% mais pobres, e para os domicílios 10% mais ricos, isso vai acontecer aos 23 anos. Então, a gente tem 10 anos separando a realidade das mulheres, né, na base e no topo da distribuição de renda domiciliar per capita. E para os homens, a gente vê que não faz diferença nenhuma. Então, a idade não faz diferença, o nível de renda não faz diferença, né, na média, em todas as idades, em todos os níveis de renda, os homens são consumidores líquidos de trabalho doméstico, né? Os homens estão sempre com essa curva aqui positiva, indicando que eles sempre estão consumindo mais do que eles produzem.
Bom, então, esse é o cenário pré-pandemia, né? A gente tem essa situação já bastante desigual de transferência de renda. Essa transferência, ela se diferencia, transferência de tempo, ela se diferencia, né, por nível socioeconômico para as mulheres, mas não para os homens. E o que acontece com o isolamento social é que a gente percebe que o trabalho doméstico, ele é aumentado, né? Então, é claro que a gente já viveu momentos distintos do isolamento social, então a gente começa uma primeira fase, né, em que a gente mantém somente as atividades econômicas consideradas essenciais, e aí esses são os trabalhadores que continuam saindo de casa para trabalhar, e o restante da população, então, de fato, fica em casa. Então, nos primeiros meses, a gente tem esse aumento de trabalho doméstico mais intenso, né, e ele começa, então, a arrefecer à medida que a gente vai retomando as atividades econômicas. Mas as aulas ainda estão suspensas praticamente no país todo, né, então a gente ainda tem uma situação de cuidados para pensar. O que acontece? No Brasil, a gente, quando fala de trabalho doméstico não remunerado, a gente precisa também falar do trabalho doméstico remunerado. A gente tem no Brasil quase, na verdade, agora com a pandemia a gente teve uma perda, né? Mas a gente já teve no Brasil, em alguns momentos, cerca de 7 milhões de trabalhadoras como empregadas domésticas. Assim, por muito tempo, inclusive, essa foi a atividade na qual mais mulheres se ocupavam, né? Então, a realidade do Brasil, em relação a outros países do mundo, a gente tem países onde essa realidade é parecida, mas o Brasil desponta na literatura internacional como sendo, de fato, um país que utiliza muito intensamente o trabalho doméstico remunerado, né? Então, a gente tem essa parcela significativa de mulheres que trabalham como empregadas domésticas, né, sejam elas diaristas ou mensalistas, e as próprias babás e algumas cuidadoras de idosos, né, e a gente percebe que nesses primeiros meses da pandemia, né, as atividades, ainda que alguns estados, né, tenham tentado defender o trabalho doméstico remunerado, né, o trabalho de uma empregada como sendo uma atividade essencial, né, e que por isso deveria ter sido mantido mesmo com isolamento, né, que foi o caso do Pará, esse não deveria ser considerado um trabalho essencial a ponto, né, de que todas essas trabalhadoras tivessem que estar ocupando esses postos de trabalho, né, então pensando que muitas pessoas, então, estavam em casa nesse primeiro momento de isolamento e que poderiam fazer esse trabalho doméstico. Mas a gente tem uma questão cultural sobre trabalho doméstico no Brasil, que é isso, assim, a gente tem uma questão cultural de uma dependência muito forte da figura, né, da empregada doméstica. E para a gente tentar, então, mensurar, né, o que teria acontecido, né, se todas as empregadas domésticas, então, não estivessem indo trabalhar, né, todas as babás, todas as diaristas, né, e todo esse trabalho, então, passasse a ser incorporado nas famílias, né, o que teria acontecido? Para pensar as consequências da pandemia, também com a suspensão das aulas e suspensão dessas atividades, que são atividades que substituem o trabalho feito pelos moradores, né? Então, um trabalho doméstico remunerado contratado é um trabalho que vai substituir uma mulher, né, na média, né, vai substituir uma mulher que não está fazendo esse trabalho, né, pensando, então, que somos nós, as mulheres, as principais responsáveis pelo trabalho doméstico. O que acontece é que no Brasil, a gente não tem uma pesquisa, né, nacional onde a gente consiga simultaneamente observar o trabalho doméstico não remunerado, que é o que eu apresentei até agora, e o trabalho doméstico remunerado, que é quando você contrata empregada doméstica, diarista e babá para fazer esse trabalho. Então, o trabalho doméstico não remunerado vai aparecer na PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, e a contratação de trabalho doméstico remunerado, ou seja, contratar uma empregada, uma babá, uma diarista, vai aparecer na pesquisa de orçamentos familiares. E aí, então, a gente tem um projeto, né, eu, a minha orientadora e outras pesquisadoras, que é justamente tentar combinar essas duas fontes de dados para entender justamente o que acontece com o trabalho doméstico no Brasil, né? Então, não somente pensar essa parcela de trabalho doméstico que é feito sem remuneração, mas também a forma como o trabalho doméstico remunerado é incorporado nas famílias, claro, sobretudo nas famílias de mais alta renda, que são as famílias que
que mais contratam esse tipo de serviço, né? E é por isso que eu falo que essa agenda, então, ela é instantaneamente alterada, né, com a chegada da pandemia, porque a gente tem uma suspensão dessa contratação, né? Então, por um tempo, no Brasil, essas trabalhadoras não estavam indo para atender esse trabalho doméstico não remunerado dos domicílios. E aí, qual o exercício que eu fiz, né? Então, aquele mesmo consumo de trabalho doméstico não remunerado, que é o trabalho que a gente consome feito pelos membros do domicílio, eu tentei acrescentar, né, utilizando essa outra fonte de dado, o tempo que se consome de trabalho remunerado. Então, aqui eu separei o decil 1, 10% de mais baixa renda, e aqui o decil 10, que seria os domicílios com a renda domiciliar per capita 10% mais alta. E aí, aqui, esse verde claro é o consumo de trabalho doméstico não remunerado. Então, é quanto a gente consome de trabalho feito nos domicílios sem nenhuma remuneração. Trabalho, basicamente, que as mulheres fizeram. E aí, eu acrescentei quanto tempo foi consumido de trabalho doméstico remunerado, né? Que seria esse vermelho aqui, ó. Então, esse vermelho, que só vai aparecer para o decil de renda mais alta e não vai aparecer para o decil de renda mais baixa, é justamente a contratação de trabalho doméstico remunerado no Brasil. E acrescentei também o tempo de cuidado que é consumido pela contratação de uma creche, né, ou de uma pré-escola, que é, então, essa curva azul aqui, nos primeiros anos de vida, né, então, aqui entre os 0 e 10 anos, né, aqui nos primeiros anos de vida, que isso vai ficar mais significativo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, ainda que ao longo da vida a gente não diferencie muito quanto de trabalho doméstico remunerado, né, as pessoas de renda mais baixa e de renda mais alta consomem, no começo do curso de vida, isso faz muita diferença. Então, se a gente pensar nos domicílios 10% de renda 10% mais alta, né, essas crianças, né, enfim, nos primeiros 5 anos de vida, elas estão consumindo cuidados quase que o dobro do nível das crianças dos domicílios de mais baixa renda, né. E aí, eu fiz alguns pressupostos aqui, porque a gente não tem como saber exatamente a jornada da empregada doméstica, então a gente pode até conversar depois sobre os detalhes metodológicos, se vocês tiverem interesse, mas pressupondo, então, que uma creche seja um turno de 4 horas por dia, né, e uma jornada média de empregadas domésticas e diaristas e babás, a gente percebe, então, que para as famílias de mais alta renda, né, existe uma parcela muito importante de consumo de cuidado das crianças que era feito através desse mercado pago, que é o mercado que está suspenso, né. Então, qual mercado está totalmente suspenso? A creche e a pré-escola. Então, esse é um consumo que está totalmente suspenso. Ele aparece para as famílias de mais baixa renda, mas ele é mais importante para as famílias de mais alta renda. E, em parte, né, esse trabalho doméstico remunerado também estaria suspenso, né? E agora, enfim, com a retomada das atividades econômicas cada vez menos, mas representando também, então, uma parcela significativa do que as crianças consomem. E aí, embora essa curva vermelha de consumo, né, então aqui é quantas horas por dia as pessoas estão consumindo, né, embora o consumo per capita ele possa parecer pequeno, né, de trabalho doméstico remunerado, se pensar que essa é uma transferência, então, que as mulheres não precisam fazer para os membros do domicílio, né, porque foi uma substituição que foi feita naquele domicílio, né, nessa situação que, inclusive, né, os homens não são responsabilizados, né, então, quando a gente tem a questão do trabalho doméstico, ele é sempre resolvido entre mulheres, por ter sido socializado como uma responsabilidade feminina, né, a mulher que deixa de fazer em casa, coloca uma outra mulher para fazer, né, então a solução, ela é sempre entre mulheres, né, o homem, ele é, na média, uma figura invisível na solução do trabalho doméstico no Brasil. Embora o consumo per capita seja aparentemente pequeno, ele é suficiente para que a jornada de trabalho doméstico de mulheres nos domicílios mais pobres, em relação aos homens nos domicílios mais pobres, seja muito mais alta do que se a gente compara o tempo que as mulheres nos domicílios de mais alta renda fazem de trabalho doméstico em relação aos homens, né? Então, a distância
entre uma jornada feminina de trabalho doméstico, né, no domicílio com alta renda, né, de renda mais alta, desculpa, né, os 10% de mais alta renda, né, essa diferença ela é muito menor do que se a gente pensa numa mulher que está no decil de renda mais baixo, né, então, enquanto essa mulher aqui faria 6 vezes, uma mulher aqui de 27 anos faria 6 vezes mais trabalho doméstico do que um homem nesse mesmo nível de renda, né, uma mulher de 27 anos aqui não faz o dobro dessa atividade. Claro que ela faz mais, mas a gente percebe que essa penalidade ela é muito mais intensa para as mulheres mais pobres, e parte, né, dessa diferença não ser tão alta aqui para as mulheres de mais alta renda é justamente a contratação das empregadas domésticas. Então, pensando durante a pandemia, né, a gente tem essas evidências de que o consumo de trabalho doméstico aumentou, porque as atividades escolares e as creches estão suspensas, então todo o cuidado de crianças está sendo feito em casa. A gente tem algumas escolas, né, que mantiveram as atividades online, que para as primeiras idades, essas atividades educacionais virtuais, elas são muito demandantes da atenção de pais e mães, mas a gente sabe que esse é um quadro seletivo, né, assim, isso tá mais concentrado, por exemplo, em escolas, né, da rede privada do que da rede pública, né, então essas atividades online aí a gente tem que analisar com cuidado, mas a gente também tem por um tempo, né, a suspensão de redes de apoio informal, que é principalmente formada pelas avós. Então, na medida em que avós são um grupo de risco, né, e que o contato deve ser evitado, né, as mulheres, então, passam a contar com uma rede menor para dividir esses cuidados, né, dentro do que tem disponível para elas, né. Além de um período, né, em que, enfim, a gente, de fato, estava mais isolado, então a gente estava fazendo mais refeição em casa, que demandava mais atividade de limpeza, né, então a gente tem todas essas evidências de que 2020 foi um ano marcado, né, por demandas de cuidados e por demandas de trabalho doméstico. E a questão é como é que isso foi incorporado às famílias, né, se a gente já tinha desigualdades importantes no Brasil, né. Então, aqui, já estou, inclusive, caminhando para o fim, o trabalho doméstico, então, ele é incorporado nas famílias durante um tempo, mas ele não chega na mesma intensidade, ele não encontra a mesma estrutura no Brasil. Então, se a gente pensar em máquina de lavar roupa, que é um item que diminui muito o tempo de trabalho doméstico, né? Porque a intensidade do tempo dedicado ao trabalho doméstico depende também da estrutura que o domicílio tem. Então, se a gente pensar nos domicílios, né, com a renda aí 10% mais baixa, né, 73% não tem máquina de lavar roupa, e enquanto se a gente pensar nos domicílios, né, de renda 10% mais altos, 1 em cada 10 apenas não teria máquina de lavar roupa. Só para a gente dimensionar como um simples item, né, um item doméstico, pode afetar o trabalho doméstico, né? Para além de questões bem mais sérias, por exemplo, que é o fato da gente ter 40% dos domicílios de renda mais baixa ainda utilizando lenha ou carvão para preparação de alimentos. Então, claro que fazer trabalho doméstico, cozinhar, é uma coisa se você simplesmente liga o fogão, ou se o seu trabalho doméstico começa desde ter que apanhar a lenha, né, até tratar a lenha, acender o fogão, né, então, assim, são demandas diferentes, os domicílios têm estruturas diferentes para lidar com o trabalho doméstico. E um caso também muito grave, né, se a gente pensar, a gente ainda tem aí, então, 17% de domicílios com água não canalizada, que demandam também, inclusive, um tempo adicional, que é para fazer a água chegar no domicílio. Então, a desigualdade social no Brasil, ela faz com que a gente, para falar de trabalho doméstico, não possa simplesmente falar de gênero, né? Então, a gente precisa falar de gênero, a gente precisa falar de classe, a gente precisa falar de região, a gente precisa falar de raça, né? A situação de desigualdade do Brasil, ela torna ainda mais desafiador entender a situação do trabalho doméstico. E aqui, só por fim, né, só dando um foco no consumo na infância, né, pegando, então, só a idade de 0 a 14 anos, né, é só aquele mesmo gráfico de consumo, mas agora olhando só essa primeira infância, então, pensando que o que aconteceu é que as mulheres mais pobres, nos domicílios de mais baixa renda, né, passaram a incorporar essa quantidade de atividade doméstica, porque as crianças não estão indo mais para a pré-escola e para a creche, né,
mas essa demanda ela também existe e foi incorporada nos domicílios de mais alta renda, assim como o trabalho doméstico remunerado que não está sendo mais contratado, né? E aí algumas questões que a gente tem é como esse maior trabalho que chegou foi dividido entre homens e mulheres. A literatura traz algumas evidências de que, geralmente, para alocar as horas em cuidados, né, os homens são mais propícios, né? Então, é mais fácil trazer os homens para o mundo dos cuidados de criança do que, por exemplo, as atividades domésticas de cuidado do domicílio. Então, talvez nesses domicílios de mais alta renda, onde essas crianças estão tendo aulas virtuais, por exemplo, talvez os pais estejam participando, né? Então, a gente aqui na UFRN, inclusive, está desenvolvendo pesquisa nesse sentido, né? A gente está entendendo aí os efeitos da suspensão do trabalho doméstico para o trabalho doméstico não remunerado das mulheres no Brasil. Então, é possível que essa demanda nesses domicílios de mais alta renda, talvez, né, tenha sido melhor dividida entre homens e mulheres, as atividades de cuidado de criança, né, por esse viés de gênero que essa atividade já tinha. E aí, então, agora, já para concluir, né, já falei bastante, espero que esteja todo mundo aí ainda. Queria, né, enfim, se fosse para resumir, para levar uma mensagem daqui, o que eu queria deixar registrado, então, é que as mulheres são responsáveis por 78% das atividades de cuidados no Brasil. Então, se a gente passa por uma crise de cuidados, quem está sofrendo com essa crise são as mulheres. Chamar atenção para o fato de que as mulheres são responsáveis por 82% da produção doméstica, e é uma produção que é considerada invisível, né, que a gente ainda não concebe enquanto sociedade como uma atividade produtiva. As jornadas de trabalho doméstico não remunerado e de trabalho remunerado, né, elas competem entre si, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né, então as mulheres mais pobres, né, nessa disputa de tempos, as estatísticas mostram que elas são as mais afetadas, e aí, então, a gente precisa pensar nas políticas para alcançar essas mulheres, e nos momentos de maiores níveis de isolamento, né, que a gente teve nos primeiros meses do ano, que a gente espera, né, que houve um aumento significativo do trabalho doméstico e que as mulheres são as mais afetadas, e agora que o isolamento está passando e a gente passa para essa fase de reabertura das atividades econômicas, a questão que fica, né, é quem vai cuidar das crianças. Se as mulheres dependem desses aparelhos públicos, né, creches, precisam de escola, precisam dessa rede informal, né, e tudo isso não está disponível, né, com quem vão ficar as crianças se as mulheres precisam sair de casa para trabalhar. Então, a gente está com um problema para retomar a atividade econômica, com um viés de gênero, de raça e de classe, né, que é pensar nas mulheres pobres que não têm com quem dividir, então, o cuidado dos filhos. Bom, é isso, já falei bastante, muito obrigada, e, de novo, espero que ainda esteja todo mundo por aí. Jordana, muito obrigada, eu agradeço novamente, e eu achei uma discussão muito pertinente e muito importante, porque acho que todo mundo já sabe, já ouviu falar das grandes diferenças que nós temos, das grandes desigualdades do Brasil, e uma delas, principalmente, é com relação ao gênero, mas como você mesmo mostrou, né, não se limita apenas ao gênero, está aqui na sua pesquisa mostrando explicitamente todas as outras relações, né, e eu vou aqui passar para você alguns questionamentos, né, tem várias pessoas aqui parabenizando, e nós temos aqui uma questão do professor Sérgio Luiz Kuhn. Ele diz assim: com a pandemia, então, ocorreu um grande retrocesso para o emprego das mulheres. 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho, segundo a PNAD contínua. 2 milhões a mais em relação aos homens na mesma situação, por estarem em ocupações mais precárias. E no segundo IBGE, 2,9% dos trabalhadores domésticos estavam parados, onde a prevenção e a contenção da doença, né, potencializando os riscos de demissões e o decréscimo da renda. Já as mulheres negras e residentes de áreas rurais assumiram mais responsabilidade no cuidado com o outro, pois o cuidado está no centro da sustentabilidade da vida. A OIT lançou um alerta de combate à desigualdade de gênero.
A ONU Mulheres também indicou a necessidade de se reconhecer a corresponsabilidade social. Como contabilizar e amenizar essas desigualdades de gênero? Pergunta complexa, mas você pode tentar responder. Pergunta complexa, com certeza. Não, esse cenário que o professor Sérgio trouxe é muito, muito valioso, porque a gente sempre que a gente tem uma situação, um choque, né, como a pandemia traz, né, esse choque para a sociedade, quem está mais vulnerável vai ser mais afetado e vai ter mais dificuldade para se recuperar, né? Então, essas pessoas que já estavam à margem de alguma forma são as pessoas que terão mais dificuldade para retomarem as atividades. É difícil, porque a gente está vivendo um momento com uma discussão importante, né, sobre quanto e onde, né, a gente vai investir o orçamento público, né, essa é uma discussão que está posta, e não me parece que a gente conseguiria reduzir desigualdades nesse momento se a gente não encarasse muito seriamente esse debate. Reduzir a desigualdade, né, assim, na minha visão, esse é um empreendimento, né, então, pegando esse discurso do empreendedorismo, né, reduzir desigualdade é um empreendimento. Vai demandar esforço, vai demandar orçamento, vai demandar um desejo de reduzir, né? Então, acho que a primeira coisa precisa existir um desejo de reduzir essa desigualdade. Então, isso precisa estar muito alinhado, né, para que não seja uma política de governo, mas sim uma política de Estado, né, que a gente precisa, então, caminhar para isso. Se o que a gente quer é reduzir as desigualdades, então a gente precisa direcionar os nossos esforços para isso. Então, a gente tem uma situação, claro, né, uma crise que chega para o mundo inteiro, né, não é uma dificuldade que chegou só para o Brasil, só que os níveis de desigualdade do Brasil tornam a situação ainda mais delicada. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria pensar realmente é a manutenção do mínimo para essas famílias, né? Então, a gente vai ter mulher que não vai trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Então, a gente tem que pensar como essa família vai comer. Então, eu acho que começa pelo básico, a gente precisa pensar, né, que essas famílias muito afetadas realmente são muito demandantes de transferência de renda. E no curto prazo, não tem outra política, eu não enxergo outra política que seja tão imediata e efetiva quanto a transferência. Então, a transferência, ela vai garantir o mínimo. Então, aqui a gente está falando, de fato, de garantir um mínimo. Então, para ontem, a gente precisa dizer para essas famílias que o mínimo vai ser mantido, porque a gente fica toda semana sem saber como essas famílias vão terminar o ano, né? Então, isso afeta o mercado, né? Então, claro que essas incertezas afetam o mercado, a gente precisa retomar o crescimento econômico, mas essa incerteza para essas famílias pobres, ela é ainda mais pesada, né? Então, é isso, essas famílias não sabem como elas vão terminar o ano, né? Mulheres que não têm com quem deixar as crianças. Então, acho que para ontem, a gente precisa pensar, de fato, em transferência de renda. E, claro, discutir, né, do ponto de vista de orçamento, uma discussão séria e uma discussão integrada com a sociedade, como a gente vai fazer isso, né? Então, o desafio está posto, que é justamente a questão orçamentária, né? E essa discussão não vem de hoje. Mas eu acho que essa deveria ser a prioridade. Então, em um primeiro momento, a gente tem que pensar em transferir renda para essas mulheres que eram trabalhadoras informais e que não vão conseguir retomar com facilidade, para as mulheres que, enfim, não tem com quem deixar seus filhos, e para a retomada das atividades econômicas, aí eu acho que a gente precisa realmente pensar em postos de qualidade. Então, retomar o crescimento é importante para que a gente consiga aumentar o nível de postos de trabalho, mas a gente precisa de postos de trabalho de qualidade, né? Se a gente continuar sustentadamente com metade da força de trabalho na informalidade, a gente vai estar sempre comprometendo alguma política pública, né? Ou essas mulheres trabalham, mas não vão ter acesso à previdência lá na frente. Então, no curto e no médio prazo, a gente gerou uma solução, porque agora essa mulher tem uma renda, mas lá no final da vida, quem vai cuidar dessa mulher? A gente vai continuar dependendo de políticas públicas. Então, eu acho que passa por uma decisão de um planejamento sério de redução das desigualdades, de curto, médio e longo prazo. E essa redução, ela passa por acesso à renda mínima para as mulheres, para que essas mulheres, inclusive, possam liberar suas filhas para estudar. Então, parte também da atenção que a ONU tem dado para o assunto é o seguinte: a situação da pandemia, a gente tem muita chance de perder meninas das escolas. Elas serão as mais afetadas, né? Nós vamos perder as meninas das escolas,
E essa é uma situação que preocupa não só para essas meninas, né, desenvolvimento enquanto indivíduos, mas preocupa também, enfim, aumento de produtividade, né, para onde a gente vai caminhar enquanto país se a gente não está investindo, né, na formação dessas meninas. O desafio está posto, mas eu acho que a solução, ela nos demanda muito, nos demanda uma discussão séria, e essa discussão, eu acho que ela precisa ser participativa, né? Essa ideia de que uma decisão vem de um grupo econômico e a gente participa pouco, talvez essas demandas estejam ficando de fora, assim, essa é a minha visão. Não sei se eu consegui responder, porque o assunto é realmente muito complexo. Acho que sim, Jordana. Muito obrigada. Aqui tem mais algumas questões. O professor Cristiano, existe algum estudo comparando outro período de tempo para saber se essa transferência está diminuindo ou aumentando ao longo do tempo? Ótima pergunta. A gente tem algumas pesquisas de uso do tempo mais antigas que mostram que, na verdade, felizmente, a gente está conseguindo fazer menos trabalho doméstico. Então, o que acontece, né, no decorrer das últimas décadas é que a gente tem conseguido fazer menos trabalho doméstico por uma série de questões, né? Então, primeiro, porque a gente tem menos filho. Então, se você tem menos filho, você pode dedicar menos tempo ao cuidado de filhos, então você vai transferir menos por uma questão de demanda, né? A demanda diminui à medida que a gente tem menos filho. A demanda também diminui à medida em que a gente força os padrões com cada vez mais mulheres participando do mercado de trabalho, né? Então, a gente vai desmanchando esse papel que a gente tem de idealizar a dona de casa, que tem que dar conta de todas as atividades, né? Então, para alguns países, né, isso significou um pouco de libertação do trabalho doméstico. Ora, se nós vamos participar das atividades remuneradas e não remuneradas, não tem como manter o padrão da televisão, né, que é aquela propaganda de margarina da casa toda arrumada. Então, tem uma questão cultural que também aparece nessas pesquisas, né, que vão mostrando uma mudança da forma como as pessoas se dedicam ao trabalho doméstico, e os eletrodomésticos, assim, tem um efeito muito significativo o excesso ao eletrodoméstico, porque ele diminui a intensidade de tempo que a gente precisa dedicar. Então, quanto mais a gente tem facilidades no domicílio, né, que diminuem a intensidade de tempo, menos tempo a gente precisa transferir de fato. Agora, o que vai aumentar? Cuidado dos idosos. Então, a gente está passando por esse momento de transição demográfica, a gente concentra a população cada vez mais em idades mais avançadas, e essa é uma demanda que não vai diminuir. A gente não tem nenhum indicativo de que a gente vai desacelerar em termos de envelhecimento, a gente vai continuar envelhecendo nas próximas décadas, e esses idosos, né, eles dependem de uma rede de cuidado que a gente precisa formar. Então, ainda que a gente tenha vivido um momento favorável com a redução das crianças, tem uma demanda aí que vai chegar trazida pelo envelhecimento da população. E aí, outra coisa que a gente pode decidir se a gente vai se planejar com mais tempo ou se a gente vai encarar já nos 45 do segundo tempo, né, quando a gente já for envelhecido, porque a gente está passando por esse processo. Obrigada, Jordana. Aqui o professor Lucir pergunta, primeiro ele coloca que foi muito interessante a palestra, e pergunta se existe algum resultado por regiões brasileiras, né, além da idade, gênero e renda. Você fez algum estudo diferenciando por região, desculpa? Oi, Luci, bom saber que você está por aí. Olha, eu vou ser muito sincera que você deve ser pelo menos a quinta pessoa a me perguntar sobre as questões regionais, e eu estou devendo. Quando eu fiz os estudos da tese, a gente utilizou somente esses primeiros recortes socioeconômicos, porque é o que a gente consegue de comparação internacional, mas fazia parte da agenda de pesquisa estudar as desigualdades regionais, e eu ainda não cheguei lá. Então, eu não consigo ainda te dar uma resposta sobre essa desigualdade, mas ela faz parte da agenda. Inclusive, quem quiser se unir, né, faz realmente parte da agenda entender essas diferenças por grandes regiões ou regiões, enfim, menores que a gente possa investigar. Estou devendo na agenda de pesquisa. A Covid chegou com tudo e eu acabei migrando, né, os estudos para essa outra linha, mas eu tenho bastante interesse sobre as questões regionais.
Que ótimo. Aqui uma pergunta do Matheus, que é nosso mestrando. Boa noite. Ele diz que cresceu num assentamento rural onde não existia creche. E ele coloca aqui que em 2017 foi elaborado um projeto de lei, o PL 8618 de 2017, para que incluam as áreas rurais na oferta de educação infantil, reconhecendo essa exclusão. Qual a sua percepção sobre a possibilidade de inclusão das mulheres, mães, das áreas rurais em atividades produtivas durante esse período de idade dos filhos, né, inferior a 6 anos de idade? Bom, excelente pergunta, Matheus. E com certeza você fala de um lugar de domínio dessa realidade, o que eu acho também que é muito importante a gente trazer, porque muitas vezes a gente dialoga com uma realidade urbana e muitas vezes metropolitana, né? Então, a gente precisa pensar em diferentes realidades, mesmo dentro do ambiente rural, né? Nas diferentes ruralidades. Tem uma linha interessante que é pensar que as mulheres podem produzir, podem se dedicar à produção, por exemplo, de alimentos e comercializar esses alimentos. Então, eu acho que uma coisa que poderia agregar, né, seriam políticas de incentivo também, não somente, acho que é urgente que as creches cheguem também para essas famílias, mas fortalecer ainda mais, por exemplo, as políticas para realidades familiares, né? Não pensar, porque às vezes a gente pensa assim, né? Vamos pensar os postos de trabalho necessários e a gente pensa somente nos indivíduos, né? E uma coisa que a demografia vai falar, que é importante trazer essa dinâmica intermediária, né? Que é entre a população e o indivíduo, que é o domicílio, que é o arranjo doméstico, né? Então, pensar em atividades econômicas em que toda a família possa se envolver, de forma que essas mulheres tenham voz e vez, né? Porque o acesso à produção, alguns tipos de produção, tudo que é comercializado, esse dinheiro, infelizmente, fica apenas, enfim, de posse dos cônjuges, né? As mulheres não têm acesso a essa renda, e os estudos mostram que essa renda é importante, porque as mulheres tomam decisões, inclusive, sobre compras que vão reduzir o trabalho doméstico delas, né? Então, a liberdade de investir no que pode ajudar as atividades domésticas, mas também, por exemplo, uma questão importante que é lidar com situações de violência, enfim, o acesso à renda para as mulheres é importante. Então, não se trata apenas de conseguir uma condição melhor para o domicílio, mas também de que essas mulheres tenham acesso à renda. Eu não tenho muito mais propriedade do que isso para falar sobre o assunto das ruralidades, eu posso até indicar, tem uma autora, Lorena Moraes, se eu não estou enganada, que pesquisa, inclusive, o uso do tempo no contexto rural, e aí é um questionário totalmente diferente, porque as atividades são muito diferentes, né? Então, eu indico, inclusive, essa pesquisadora, mas a minha propriedade nesse assunto vai até aqui, realmente. E claro, defendo né, esse projeto de lei, porque eu acho que a gente precisa passar a enxergar os cuidados como direito, né? Então, se a gente discute o acesso à creche, a gente está falando de direitos das crianças, né? A gente percebe que as famílias mais ricas investem nisso, valorizam, né, o tempo de cuidado das crianças, e a gente precisaria fazer com que isso chegasse para todo mundo, não somente no contexto urbano, né, mas também nas ruralidades. Obrigada, Jordana. Temos mais 2 perguntas aqui para encerrar. Tem aqui várias parabenizações, professor Valdir Galante, professor Jandir, Simone Kuhn, o professor Flávio, o professor Cristiano. Agora eu vou fazer a pergunta da Laudelina, que é nossa doutoranda também. Ela te parabeniza pela apresentação, e ela pergunta aqui se foi possível comparar o grau de escolaridade dessas mulheres em relação à quantidade de horas trabalhadas no trabalho doméstico. Ótimo ponto, Odelina. Obrigada pelos comentários. Quando a gente olha para o nível de escolaridade, o resultado é muito parecido com o nível de renda. A escolaridade ela faz muita diferença para as mulheres, mas faz
nenhuma diferença para os homens. Então, talvez essa percepção um pouco confusa de que alguns contextos de escolaridade podem favorecer a participação dos homens nas atividades domésticas, quando a gente olha na média, isso não acontece. Então, a gente pode até pensar em determinados contextos específicos, arranjos domiciliares específicos, onde existe uma maior participação masculina, mas quando a gente olha para os resultados médios por nível de escolaridade para os homens, não faz diferença nenhuma. Para as mulheres, cada nível de escolaridade conta. Também porque o nível de escolaridade no Brasil, e esses resultados também estão muito relacionados com isso, está muito ligado com o nível de fecundidade, com a idade em que as mulheres têm filho, né? Como os filhos demandam intensamente os cuidados, né? Nos grupos de mais baixa escolaridade, são onde as mulheres têm mais filhos, então elas acabam dedicando um tempo maior aos trabalhos domésticos, porque elas passam mais tempo na condição de cuidadoras de crianças. Então, os resultados por escolaridade, eles vão muito na linha do que a gente observa. Mulheres com ensino superior no Brasil, o nível de atividade doméstica delas chega a ser quase 1/5, se a gente comparar uma mulher com baixa escolaridade, por exemplo. Tem na tese, quem ficar interessado, tem na tese, viu, gente? Tem os estudos por raça e nível de escolaridade na tese. Eu estou devendo a questão regional, mas essas nuances eu investiguei na tese, só não tive tempo de trazer aqui. Depois você nos passa a tese aqui e nós disponibilizamos para eles também, para os alunos, Jordana. Bacana. Mais uma questão aqui do Elson, também nosso doutorando. Parabéns pela ótima apresentação. E esse momento de pandemia que estamos passando é mais um fator para o aumento da desigualdade? Você acha que vai aumentar? Olha, eu tenho para mim que sim. Assim, eu não investiguei com afinco a qualidade dessas análises, mas a gente tem alguns resultados aí apontando que as pessoas de mais alta renda conseguiram, inclusive, acumular, né, mais do que as pessoas de mais baixa renda durante a pandemia. Eu acho que o que vai acontecer é que a classe média vai ser muito afetada, e a classe média, ela representa uma parcela muito significativa da população, e a depender do que irá acontecer, né, com a recuperação, para a classe média, a gente provavelmente vai ter implicações para o nível de desigualdade, mas eu aposto num aumento de desigualdade. Eu acho que a gente vai, se a gente não manter de forma sustentável algum nível mínimo de transferência de renda para essas pessoas mais pobres, a gente vai provavelmente, inclusive, observar um aumento de população em situação de pobreza e extrema pobreza. A gente fez uns estudos aqui para o Rio Grande do Norte, porque a gente tem um observatório aqui, né, da Covid, e a gente conseguiu fazer, com as transferências, né, do auxílio emergencial, a gente evitou que 20% dos domicílios caíssem na linha da pobreza, assim, isso é muito significativo. Então, é pensar que sem as atividades econômicas e as pessoas que estavam sem renda, se a gente não tivesse essas transferências, todos esses domicílios teriam ido automaticamente para baixo da linha da pobreza. Então, é realmente um indicativo forte de que a desigualdade deve despontar aí, a depender das decisões econômicas e de transferências, enfim, decisões políticas que a gente tome nos próximos meses. Obrigada. Infelizmente, né, eu queria que fosse o contrário. Como eu desejaria que fosse o contrário. E, principalmente, a gente tem que pensar também que, para nós conseguirmos identificar, seja o aumento ou redução dessas desigualdades, nós precisamos de dados. E o nosso censo aí está correndo um pouco de risco, se for adiado mais uma vez, né? Que a previsão era para o ano que vem, e eu acho que se for para 2022, a gente vai perder muitas informações que estariam mais próximas ali de serem verificadas até em função dos efeitos da pandemia, né? Não, muito bem colocado, Cris. Isso vai aparecer muito, inclusive, né, assim, nas falas, né, de alguns representantes do grupo econômico desse governo, quando eles se surpreenderam com a quantidade de pessoas, enfim, que precisavam do auxílio, né? Então, é isso, assim, no momento, no olho do furacão, né, fica muito evidente como a gente precisa conhecer detalhadamente a população. A gente não tem
a gente não acerta tantas políticas públicas, né, se a gente não tem uma lupa, né, que enxerga essas demandas muito claramente, né, e como a gente está passando por uma situação delicada para essas famílias, assim, era o momento em que a gente mais precisaria conhecê-las, né, para pensar as políticas públicas, é isso. O que a gente precisa é uma política, enfim, mais relacionada para o cuidado, é mais relacionado para o mercado de trabalho, enfim, as nuances das pequenas cidades, que é um desafio, né, então, como vai ficar a atividade econômica dos pequenos municípios no Brasil, que só o censo alcança, né, a gente tem anos, né, que a gente vai precisar muito dos dados para entender para onde a gente caminhou e o que a gente poderia ter feito, como a gente poderia fazer, enfim, é um ponto importante. Exatamente isso. O João aqui, para quem quiser, a gente já disponibilizou aqui no chat o link da tese da Jordana, tá? Obrigada. Aí, acho que encerramos aqui, tem alguns, o Osmar coloca aqui, aí a Kelly também, dizendo que pensou nisso, sobre a questão das pessoas invisíveis, né, que foi algo que nós verificamos, especialmente na época de pandemia. Na verdade, né, fica mais claro para todo mundo, mas para quem estuda, isso já é verificado há muito tempo, né, a gente já vê isso há muito tempo. Para quem é o invisível, ele também sabe, né? Exatamente. O invisível também conhece suas demandas, né? É por isso que a gente precisa ouvir a população, né? Exato. Jordana, mais uma vez quero te agradecer muito por você ter participado aqui das nossas conferências, agradecer também, né, pelo tema, que eu acho que é importante para todos, né, e dizer que estamos aqui à disposição para o que você precisar, e quando você quiser aqui, tem um espaço aberto. Quero convidar aqui o pessoal novamente para a semana que vem, dia 7, lembrando, é feriado, mas nós vamos ter aqui a conferência com o professor Dr. Camilo Freire Mendonça, também tratando aqui de um tema que é importante para nós, né, sobre as aulas remotas em momentos de pandemia, uma análise sistêmica. Então, Jordana, boa noite, e aí você fica aberta aqui para suas considerações finais. Obrigada mais uma vez. Crislaine, eu que agradeço o convite. Eu acho que esse tema, ele sempre desperta bastante debate, as pessoas geralmente continuam falando sobre o assunto, depois que a gente traz esses dados, essas informações, e é isso que eu espero, né, que a gente possa discutir sobre essas desigualdades. Acho importante também, porque esse é um assunto político, né, assim, a forma como a gente identifica o trabalho doméstico e as questões de gênero, né, então, esses dados, eles nos auxiliam, inclusive, para politizar o próprio ambiente doméstico, né, para a gente questionar as coisas como são feitas, que a gente, às vezes, toma como naturais, né, é natural que a mulher que tenha que cuidar da casa, mas a gente precisa pensar por quê, né, depois de tantas décadas e séculos, a gente hoje considera que isso é natural, né, então é todo um processo de repensar, né, de quebrar alguns paradigmas, de que, na verdade, o trabalho doméstico, ele foi, né, relegado às mulheres, mas é um trabalho que para além da amamentação, né, assim, não existe nenhuma atividade que, de fato, dependa do gênero, né, depois que uma criança nasceu e ela, enfim, não está mais amamentando diretamente na mãe, não tem nenhuma atividade que dependa de gênero, né, então a gente pode, sim, pensar em uma sociedade com uma alocação melhor para essas tarefas, enfim, e com participação de todo mundo, né, que se beneficia disso, né, enfim, quando a gente vê um ponto de ônibus cheio de pessoas prontas para trabalhar e de crianças prontas para ir para a escola, aquilo é o resultado do trabalho doméstico. Então, ele pode ser invisível, mas o resultado dele está aí, né? Somos nós aqui que conseguimos estudar, são as pessoas que saem todos os dias com roupa limpa para trabalhar, e as crianças que chegam na escola com o dever pronto, né? Então, a gente precisa realmente repensar a forma como a gente divide a reprodução da vida humana, né? Não é justo que a reprodução da vida humana seja de responsabilidade de só metade da humanidade. Esse recado que eu gostaria de deixar. E agradecer novamente.
Obrigada, Jordana. Obrigada a todos que participaram e espero vocês na próxima conferência. Boa noite a todos.